Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consult. Eu me chamo Gilberto Meira, sou consultor jurídico tributário aqui da Consult e o nosso episódio de hoje é dedicado a responder um dos nossos seguidores que apôs a sua dúvida lá no episódio 215. O episódio em questão trata de amostras de viajantes, onde nós atendemos aí uma questão pontual envolvendo procedimentos em que o contribuinte emitente da mercadoria circulava com produtos para futuros e potenciais clientes que ainda não estavam regularizados em fase de regularização. Pois então, nós recebemos uma consulta e a consulta não tem nada a ver com o episódio, né, o que não quer dizer que nós não tenhamos que elogiar a iniciativa, né, e como é público eu posso citar, né, @vcabertoldi5913 fez a seguinte indagação: "Minha dúvida estaria baseada em aplicar corretamente o convênio ICMS número 163 de 2025, bem como o decreto publicado. O tema não guarda nenhuma conexão com o episódio. E eu fiz questão de esclarecer isso na resposta ao nosso querido consulente, porque muita gente vai ler a resposta e vai tentar conectar com o tema do episódio e não vai haver lógica nenhuma. Então, nós temos aí orientado, como orientei ao nosso querido seguidor, que quando for um assunto que seja dísparo, que não esteja previsto num episódio, prefira o caminho do nosso e-mail, momentoconsult@consult.com.br, né? O que não quer dizer que nós não tenhamos que agradecê-lo pela pauta que nos proporcionou, pelo tema que levantou e principalmente, viu, meu querido Bertoldi, pelo suador que você nos deu. Porque você pôs pouquíssimos dados aqui que nos permitisse uma conclusão, o que significa dizer que o consultor tem que se virar nos 30, né? E aqui fica a primeira dica para que todos os que entendam, às vezes, a dificuldade do consultor chegar até você, é que você tem que trabalhar com a hipótese que ele talvez não tenha todas as informações. Na cabeça dele não tem a menor dúvida que tudo fazia lógica. Ele vive o problema, né? Mas quem está respondendo está chegando agora, que foi o meu caso. E eu só entendi que era da legislação de Minas Gerais, porque felizmente ele colocou o artigo 40, inciso 4 do regulamento do ICMS de Minas Gerais. Houve uma mudança nesse convênio, eu fui ao convênio, e o convênio 165 de 2025, ele altera o 100 de 97, que é um convênio clássico, aí envolve insumos agropecuários, fertilizantes e assim por diante, né. E a despeito desse pequeno desencontro, que não é nada grave, porque os méritos do nosso querido consulente são muito maiores em ter tomado a iniciativa e nós agradecemos, né, e esperamos que ele, tenha entendido essa nossa observação, porque às vezes terceiros vão ler, aproveitam e não vão achar conexão. Então, primeiro pedido que a gente faz: está fora do contexto, vocês podem formular lá naquele nosso e-mail, momentoconsult@consult.com.br, é melhor, tá? Porque daí a gente aproveita e coloca aí até como temática, como foi o caso, e é por isso que nós temos que agradecer a ele, o tema dele ofereceu aí uma pauta para mais um episódio, então por isso que eu o cito, né? E ele pergunta: "Olha, havia o estorno proporcional ao percentual de redução de saída?" Artigo 40 do Regulamento do ICMS de Minas Gerais. O artigo 40 diz o que diz o artigo 155, parágrafo 2º, né, inciso 2, parte final do texto constitucional, que as saídas com isenção não incidência não conferem direito a crédito, né. E nós tratamos do tema porque o artigo citado por ele não tem disposição. E o suadouro, no melhor sentido que ele nos proporcionou, temos que localizar a internalização do convênio, né? Como é que esse convênio foi ou não foi internalizado no estado de Minas Gerais. E por que que eu falo isso? Quando nós tratamos de convênios, protocolos, né? Eu estava até
verificando, está na hora de fazermos aí uma outra pauta do processo de aprovação, ratificação, validação e internalização dos convênios aqui na página do nosso canal do YouTube. Nós publicamos, há cerca de 4 anos, isso não houve mudança, na página da Consulte Treinamentos, um texto orientando qual é o caminho, o iter que um convênio ou protocolo sofre até que ele seja implementado efetivamente. Nós estamos falando em validade, vigência e eficácia, né? E da mesma forma como também tivemos a oportunidade de participar, já se vão aí alguns bons 4 anos também, na TV CRC Paraná, Escola Técnica, tratando da mesma temática. Então, por isso que já está na hora de atualizarmos o material e aí, a despeito de todo esse pequeno desencontro, além do agradecimento que nós formulamos a ele, foi muito simpático na forma como pôs e o tema realmente gera problemas, ele nos deu não só a pauta que nós estamos tratando hoje, como também uma pauta futura que é estabelecermos conexão de procedimento quanto a convênios e também a protocolos. E nós sempre dizemos, não são leis, são acordos, né? O convênio, no sentido genérico, lato sensu, é um acordo entre os estados. Sendo que convênio trata de benefício e o protocolo não, né? Neste caso em especial, nós fomos investigar o convênio e o convênio está lá tratando da temática de manutenção integral do crédito, numa circunstância que, infelizmente, por conta dos parcos comentários que ele fez, não nos permitiu dizer qual era os 2 dispositivos aplicáveis. Mas como ele já tem isso em mente, eu tenho quase razões para crer que vai auxiliá-lo, tá? Então, meu querido VK Bertoldi, 59913, né? O episódio 215, está lá a resposta e nós estamos aproveitando aí a sua indagação para aproveitar a temática que é muito interessante, tá bom? Então veja, eu fiz o alerta de que há dificuldade de tratar do tema desconexo e observei que o convênio 63 de 2025, ele alterava aquele convênio 100 e ele foi já ratificado e que houve aí a participação pontual de Minas Gerais também dentro do contexto. Restava saber se Minas Gerais havia internalizado o convênio. Uma coisa é ratificar, você tem um prazo da assinatura, da feitura do convênio do protocolo, até que ele tenha a validade efetiva, né, porque até então a validade dele é ad referendum, ocorre uma ratificação tácita. Posteriormente a isso, né, ele é aprovado, corre o prazo e assim por diante, e em dado momento, exercendo aí a potencialidade constitucional da competência, quem manda em Minas Gerais é o Estado de Minas Gerais. Ou seja, como o convênio é autorizatório, então ficam autorizados os estados a manter a redução, manter o crédito integral. E, num caso, tinha um crédito proporcional, se fosse produto importado de 4, crédito de 4, não haveria ganho, saldo de crédito. Eram 2 situações que nós não tivemos como pontuar, porque as informações foram poucas, e nós expusemos a ele, como nos expomos aqui publicamente, que ele, em querendo continuar a temática, fique à vontade, nós vamos aí dar o maior atendimento aí para resolver dúvidas que porventura tenham ficado, né? Mas o fundamental que nós temos que entender é que, na prática, o convênio dependia de regulamentação. Investigamos o Estado, né? E dedicamos aí um tempinho a localizar que existe um anexo no regulamento de ICMS de Minas, já o regulamento de 2023, que prevê no item 4 produtos que são aderentes a essa preocupação do convênio hora em questão, né? E como ele não nos disse como falamos o produto, fica difícil asseverar que o cálculo, o raciocínio que ele adotou estaria correto ou não, né? De qualquer sorte, nós lembramos que o decreto que foi editado em Minas Gerais, ele acabou por convalidar o entendimento a partir daquela data, né? E produziu aí o decreto 49.157 de 2025 de Minas Gerais,
colocamos inclusive o link onde ele se encontra, que em uma situação ele ficaria garantida a manutenção integral do crédito, mesmo com a redução. É bom lembrar que a redução, tecnicamente, é considerada uma isenção parcial. O Supremo Tribunal Federal, desde o advento da tema de repercussão geral 299, já reconheceu na lavra do ministro Gilmar Mendes, né, estamos misturando aqui presidente com ministro, a possibilidade de manutenção integral no crédito, né, mesmo com a redução. É a parte final do 155, inciso 2, parágrafo 2º, né, inciso 2 de novo, que diz que, ó, isenção e não incidência não geram direito a crédito, salvo expressa previsão contrária. Como estamos tratando de uma isenção parcial, a regra é a mesma, tá? Nós detectamos lá no item, na nota 511 daquele anexo 4, uma série de itens, inclusive um que tinha manutenção integral e outro que tinha manutenção limitada a 4%, né? E aqui chama a atenção uma preocupação que nós temos que ter em mente, que a rigor estamos aqui diante de uma circunstância em que realmente vai mudar o cálculo dele, porque na prática o que ele pediu é verificar se o cálculo estava correto, e nós terminamos dizendo que, olha, infelizmente eu não tenho como verificar, porque existem 2 produtos e como você não asseverou, nós não temos como fazê-lo. De qualquer maneira, fica aqui o comentário para aqueles que puderem acompanhar, principalmente no material que nós já citamos em relação à publicação na TV CRC e na consulta e treinamentos, quanto a procedimento. Então, toda vez que houver um problema de uma legislação do Estado, por favor, já nos verifique se o tema foi internalizado, se ele tem dispositivo, qual é o produto. Gente, quanto mais próximo o produto tiver da realidade, menor será a dificuldade para nós orientarmos. Não tira o mérito, nosso sincero agradecimento, meu querido, né? E encare isso como um pedido para que você nos ajude a melhorar, né? Você não tem culpa, né? Nós é que temos limitações porque não conseguimos acompanhar a legislação de 27 estados da federação, gente. Então eu sempre brinco com os meus amigos, contadores, consultores e profissionais de outros estados. Me ajuda a ajudar você, tá? Fica aqui o nosso agradecimento, dizendo que em breve nós voltaremos com um material específico mais atualizado, porque os 2 que nós temos, embora estejam perfeitamente úteis, são de 2001, né? Ou seja, 4 anos para 5 já praticamente, e embora não tenha havido mudança na postura, existe toda a rotina que tem que ser considerada e que nós voltaremos aí em próximo momento tratar. De resto, como sugerido, você pode escrever aqui embaixo, como fez o nosso querido VK Bertoldi 5913, né? Ou então, aqui embaixo, né, no próprio material, e tudo que nós citamos hoje nós vamos referenciar para vocês, ou então, manda um e-mailzinho para nós, aumentoconsulte@consulte.com.br. De resto, nos acompanhe nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook. Lembrando que agora, aqueles que acompanham-nos há algum tempo, também tem aí o acompanhamento, né, pelo Spotify. Então você pode ir ouvindo quando vai para casa, para o trabalho e vice-versa. E vem aqui no episódio para verificar o linkzinho que vai ser necessário a você. Divida a informação com aqueles que não nos acompanham, cadastre-se para receber toda vez que vier um material novo e o triplo C, curta, comente, compartilhe, tá bom? Eu vou usar um quarto C, fique conosco, tá bom? Um abraço, claro, tem um F antes, né? Mas o conosco. Um abraço, gente, até a próxima. Tchau.